que acontece em uma casa quando ela não está blindada? Tá? Os sintomas mais clássicos de uma casa que está recebendo muita energia negativa, de várias situações que podem ser diversas, e já eu vou trazer para vocês quais são os principais fatores, digamos assim, que trazem energia negativa, né? Que bombardeiam a casa de energia negativa. O que acontece com uma casa que não está sendo blindada, não está blindada? Geralmente é normal que aconteçam muitas brigas. Porque é relativamente óbvio, né? Se tem muita energia negativa entrando, seu sistema nervoso de todo mundo que está dentro da casa vai ser impactado. Isso pode ser um dos motivos para você estar tendo muitas brigas frequentes, né? Por exemplo, muita radiação, muitas vibrações de uma determinada direção, por exemplo, a direção oeste ou sul, pode trazer facilmente esse tipo de padrão na sua família, né? De brigas frequentes. Então, esse é um dos sintomas. Outro sintoma, se tem muita energia negativa entrando, é bem possível que você não tenha muita prosperidade. Por quê? Porque você está sendo bombardeada de energias negativas e às vezes você não tem a melhor produtividade, às vezes você não tem a melhor clareza mental, ou você simplesmente não tem uma energia que vai alavancar a sua prosperidade, né, financeira, o que seja. Porque você tem ali, você está fazendo toda a sua parte, parece que você trabalha bastante, e aí parece que você ainda está remando contra a corrente. Quem aqui tem essa impressão às vezes? É muito comum. Porque você está aqui remando forte, mas aí tem uma onda ao contrário, você negativa, né, em outra direção, isso metaforicamente, claro, vindo para você, toda a sua energia que você coloca para frente vai voltar e você provavelmente vai ficar num ponto zero ou um ponto muito menor do que você queria chegar, porque tem muita energia negativa entrando em sua casa. Então, esse é um dos outros sintomas. E outro sintoma clássico também é a agitação mental e confusão mental. Então, se tem muitas energias negativas entrando, o seu sistema nervoso não vai conseguir fluir, né, as energias que ele necessita. Não vai fluir de forma tão clara. Então, por isso que é um dos sintomas mais vistos e mais falados, né, de você ter essa confusão, agitação mental, quando você está sendo bombardeado, né, dentro de casa com energias negativas. E quais são os principais, assim, clássicos motivos de energias negativas entrando? Por exemplo, uma coisa que a gente não olha ao escolher uma casa para alugar ou para comprar, a vizinhança. Tem dois fatores principais, eu diria. As coisas que estão na sua vizinhança e o formato da rua, porque o carro, né, hoje em dia, e qualquer estrada, na verdade, é um eixo de muita energia. Então, vamos lá falar de fatores que acabam trazendo energias negativas para você. Então, dois fatores relacionados ao lugar que está implantado a sua casa, tá? E por que eu estou falando isso? Para lembrar para vocês que o Vastu Shastra começa na escolha da sua casa. Se você já tem uma casa já escolhida, não é o seu caso. Mas se você, por acaso, está para alugar um novo apartamento ou comprar um novo apartamento, uma casa, lembra que o Vastu Shastra, eu posso te ajudar com esse conhecimento para você já escolher a casa correta, tá? Porque o que eu vou falar aqui, vocês vão entender o que está ao redor da sua casa e como é a sua casa, a orientação em relação ao norte, impacta diretamente no fluxo de energia da sua casa. Então, fatores que geralmente atraem energia negativa, bombardeiam a sua casa de energia negativa. Por exemplo, uma proximidade muito grande com escolas, hospitais, cemitérios e muitas outras coisas mais. Vocês podem até perguntar aqui para mim que eu vou dizendo se for um dos casos. Nos Shastras, né, nas escrituras antigas, que é onde todo esse conhecimento védico se baseia, não sou eu que estou criando nada aqui, estou usando, estou sendo um canal de um conhecimento muito antigo que são os Vedas. Nos Shastras é dito isso, evite casas muito próximas a escolas, hospitais, edifícios públicos em geral, cemitérios, enfim, muitas outras coisas. Por quê? Eles não vão falar porque nos Shastras eles são as leis do Vastu Shastra, as leis da arquitetura. Mas nós, intuitivamente, podemos entender, né, intuir, né, ou processar intelectualmente. Por quê? Porque nesses tipos, no meu entendimento, né, nesses tipos de construção, existe muita energia acontecendo. Então, imagina, tem hospital, gente doente, gente se curando, pessoas circulando, cemitério, nem se fala, escola, criança, né, muita agitação. Isso acaba bombardeando a sua casa também.
Então, entra essa energia negativa, que, gente, energia negativa não necessariamente é do bem e do mal, não existe isso no Vastu Shastra ou em qualquer ciência védica. Existem energias que apoiam a vida e energias que não apoiam tanto a vida. Então, esse bombardeio de energias desses tipos de edifícios públicos pode acabar fazendo com que entre energias negativas na sua casa. E calma, a gente blinda a sua casa também por isso, então fica tranquilo. Claro também, pessoal, que existe uma distância para isso, tá? De acordo com o Shastra, se a distância do seu edifício para essa edificação, que a gente não recomenda muito, for de 3 vezes a altura da sua casa, aí você não tem tantos impactos, tá? Outro item que está relacionado ao seu bairro, por isso que é muito importante a gente usar o Vastu Shastra na escolha do seu imóvel, se tiver uma rua apontando para sua casa, para o seu edifício. Sabe quando está no final, digamos que você tem uma rua muito longa, e aí no final dessa rua tem um edifício. Então, imagina, aqui está o edifício e aqui está a rua super longa. Essa rua é um Vitishula, que a gente chama, ou seja, uma lança de energia que impacta, né? Ela conecta, no caso, ela aponta, ela mira nessa edificação. Então, esse é um dosha, né? Um problema clássico do Vastu Vitishula. Tem muita energia de carro, de muita coisa acontecendo aqui, apontando diretamente para essa edificação. Geralmente, essas edificações, elas, classicamente, né? A gente vê nos exemplos mais clássicos, que elas não vão ter prosperidade, porque tem tanta energia negativa entrando nessa casa, que é impossível quase você conseguir blindar totalmente essa casa. Então, esse é um tipo de edifício, por exemplo, que a gente evita. A gente vai ver num edifício que está sendo atacado, digamos assim, por esse Vitishula, muitos problemas. Claro que a gente pode buscar sempre remediar, tudo tem remédio, mas geralmente é uma situação mais difícil, né? Inclusive que leva a alguns problemas mais sérios, né? Tanto no negócio, que muitas vezes é no negócio, quanto nas pessoas que moram ali. Então, a gente tem que ficar muito ligado a escolher a casa, certo? E que mais? Tem muitos outros motivos que podem trazer, que podem atacar a sua casa com energias negativas. Por exemplo, energias, vibrações vindo do oeste, né? Ou do sul. Ah, Sil, qual o problema da direção oeste? Qual o problema da direção sul? Não tem nenhum problema. Contanto que a sua edificação, a sua casa esteja recebendo a energia, quantidade certa de energia do oeste e a quantidade de energia certa do sul, tá? Norte e leste, geralmente, a gente abre as janelas e as portas para entrar energias positivas. Mas a energia sul e oeste, como eu falei, não é ruim nem bom. É uma energia que ela não apoia tanto a vida. É uma energia de dissolução, né? Tudo os desentendimentos, dissolução, divórcio, vem do oeste, por exemplo. E energias relacionadas à dissolução de fato, né? Transformação, está relacionada ao sul. Então, se tiver muitas vibrações vindo dessas áreas, a gente provavelmente vai ter um ataque muito grande de energias negativas. Então, vai ser mais importante a gente blindar. Então, existem vários outros motivos, como se os elementos da casa não estão em equilíbrio, os 5 elementos, por exemplo, isso vai causar um atrito entre os elementos. Por exemplo, o fogo não vai ficar no lugar certo. Isso pode fazer com que ele se inflame ou ele se enfraqueça muito. Isso acaba trazendo agregando energias negativas, né? Atraindo energias negativas. Enfim, onde a gente coloca as portas, as janelas, tudo isso, né, são geralmente motivos para estarem entrando energias negativas na sua casa. Não está nem relacionado, às vezes a pessoa acha, porque as pessoas que vêm na minha casa, sim, claro que as pessoas influenciam, mas quando a gente olha para a perspectiva do Vastu Shastra, a gente está falando como está o formato da sua casa, a orientação da sua casa, né? E a disposição dos móveis, a disposição dos cômodos e a disposição das janelas. Entendendo isso, a gente consegue entender por que a sua casa pode estar sendo ou não, né, bombardeada de energias negativas específicas. Então, existem vários motivos, eu falei para vocês aqui, os clássicos, digamos assim.